Cláudia, qual foi a sua recente vitória dentro do Ministério Mudança de Vida? Então, a minha vitória foi o meu casamento. Eu era amaziada com um rapaz e aí a gente vinha vivendo em brigas constantes. E aí já chegaríamos até falando do término, que assim não ia dar certo. E aconteceu uma determinada situação, apareceu uma terceira pessoa na história. Uma menina, uma colega do trabalho dele, que conversava frequentemente com ele. Ela falava com ele até um certo dia, por rede social, eu encontrei no celular dele uma mensagem dessa menina. Eu encontrei a mensagem dela e foi aí que foi a semana da briga, porque a gente começou a brigar, foi numa segunda-feira, a gente começou a brigar, começou a discutir por conta dessa menina. Ele falou assim que era o melhor a gente separação. Só que eu lutei até o fim, não queria uma separação, não queria, mas o inimigo transformou a cabeça dele de uma forma que ele queria a separação. Então, eu acabei cedendo à separação, fiquei mal, muito mal. O inimigo tomou conta do meu corpo, eu fiquei doente, quase entrei em depressão. Foi daí então que eu conheci a Patrícia, que ela passou por uma situação parecida. E ela veio procurar o ministério, ela falou que a igreja que ela frequentava era muito boa, era excelente, que tinha umas pregações. Eu falava assim, eu liguei para ela e falei assim, Paty, eu estou precisando ir para a igreja. Ela falou assim, eu quero te levar num culto, todos os líderes lá são ungidos, são abençoados, mas eu quero te levar num culto com a bispa. Falei, tá bom. Ela falou assim, eu falei, que dia é ela? Então ela falou assim, dá pra gente ir quarta-feira. Aí eu vim na quarta e a bispa já vinha dizendo que eu pedia para volta e a bispa já vinha dizendo, e nos programas que eu ouvia, primeiro ela me orientou a ouvir os programas. Ouve esse programa na internet, em determinada hora passa. Ou você vai lá, procura, eu já ouvi os programas e a bispa já vinha falando que não tem fim, naquilo que o ser humano pôs um ponto final, Deus pôs uma vírgula, que é para você enfrentar tudo aquilo, que Deus vai te honrar, vai ter a sua honra, vai para a glória dele. E eu peguei e comecei a frequentar a igreja, comecei a frequentar o ministério. Eu passei no ministério, comecei a frequentar no final de setembro, começo de outubro, e aí teve um propósito. Você chegou a falar para mim que você chegou no propósito a qual a bispa falava sobre troca de corações e o corredor dos solteiros, que é onde você se encontrava nessa situação e você buscava pela troca do coração do seu esposo, correto? Correto. Então, pela troca de corações. Então, Deus transformou, porque a situação já estava tão precária que Deus vinha falando, vai ter um jeito, eu tenho uma solução para você, não saia da onde que eu estou te colocando. E a gente sabe que na hora, eu sou jovem, ele é jovem, na hora aparece N situações, aparece tanta coisa, apareceu tantas pessoas, tantos homens na minha vida, ai, não sei o que. Depois que eu me separei, apareceu mais. Não, Deus falou, não saia da onde que eu te coloquei, não saia daí, porque é aí que eu tenho sua vitória, então não saia. Aí eu vim no propósito, a bispa falou, vamos ter um propósito de 3 domingos para a troca de corações e aliança no corredor de solteiros. Então, no primeiro propósito, eu passei no corredor, vinha pedindo a troca do coração dele, a troca do coração, até para mim também, né? Muitas coisas que eu não entendia, que agora eu entendo, para mim melhorar, e vim pedindo. No terceiro domingo do propósito, eu descobri, ele veio me falar, me ligou para conversar comigo, me falar que já não estava mais com aquela pessoa, tinha se arrependido de tudo que ele fez, tudo que havia feito, e que se ele poderia conversar comigo pessoalmente. Eu falei que poderia. E um detalhe, para ele, casamento, aliança, ele falava, vamos deixar do jeito que tá. Ele não queria casar, colocar uma aliança no dedo, vamos deixar do jeito que tá. Daí eu disse assim, aí eu sempre concordei com aquela situação, sempre falei, tá bom. Aí depois da aliança, do corredor de solteiros, passei os 3 domingos no propósito, vim no propósito, fiz o propósito, no terceiro domingo descobri que ele já não estava mais com aquela pessoa, tinha me ligado. Na outra semana a gente já estava junto novamente, de casamento marcado, para casar em janeiro. Sabe, só eu sei o que eu passei, as pessoas que estavam próximas de mim também sabem.
o que eu passei. Então eu digo que vale a pena. Nossa, eu chamo minhas parentes, minhas primas para vir, meus colegas, vamos na minha igreja. Lá tem, às vezes, pessoas que estão vivendo ao meu redor, que são evangélicos, mas tem uma fé muito fraca. Eu falo, vamos na igreja que eu frequento, vocês vão ver que lá tem unção, lá tem um poder. Porque eu falei assim, lá a gente não segue doutrina, não segue religião, a gente segue a fé. A fé que a gente tem em Deus, a fé que Ele pode fazer tudo, que só Ele pode, que não adianta a gente tentar com a força dos nossos braços, que só Ele pode. Aqui do Ministério Mudança de Vida você reconheceu e viveu a fé viva, a fé de Deus, realmente a fé que traz resultados. O que o Ministério Mudança de Vida representa na sua vida hoje? Na minha vida hoje praticamente, sabe, tudo, sabe? Porque foi aqui que eu tive um entendimento. Porque a gente frequenta as outras igrejas, frequenta, mas eu falava assim, eu falava, nossa, crente? Eu? Nunca. Meus colegas falavam, ai, que não sei o que. Eu falei, eu não vou ser crente, eu não quero ser crente. Minha sogra falava, meu sonho é ver todos os meus filhos casando em igreja evangélica. Eu falava assim, da minha parte não, porque eu vou casar na igreja católica, eu não vou ser crente. Aí, hoje, eu vim aqui para o Ministério de Mudança de Vida, eu conheci um ministério e falei assim, nossa, gente, eu falava tudo que eu falava. Até tem uma colega minha que falava, tá vendo? Olha o que você falava, que você nunca ia ser crente. Eu falei assim, Deus transforma, muito demais. Hoje você está abençoada. Muito abençoada.